Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma entrevista do nosso canal do YouTube do Pensar Piauí. Hoje trazendo a figura do historiador e dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, Walter Pomar, a quem eu agradeço abrir esse espaço na agenda e o saúdo por estar aqui no Pensar Piauí. Eu que agradeço. O Walter Pomar é dirigente do Partido dos Trabalhadores, que eu já falei, e está candidato a ser presidente nacional do PT na eleição que vai acontecer agora no meio do ano. E a gente vai tratar disso, vai falar das eleições do PT, vai falar do PT, vai falar do governo Lula, vamos tratar desses assuntos, mas o sobrenome Pomar, na política brasileira e na esquerda brasileira, é um sobrenome forte e que tem história. E a gente que está vivendo, Walter, esses dias do filme Ainda Estou Aqui, me faz pedir para você iniciar essa conversa falando de sua família e principalmente do velho Pedro Pomar e o que a ditadura fez com ele. Tá bom. Então deixa eu começar de um jeito diferente. Há muitos anos saiu um cidadão do Piauí em direção ao Pará e foi ser comandante do quartel que ficava numa cidade chamada Óbidos. Óbidos fica do outro lado do rio, da onde está Santarém. Era na época um quartel importante. E esse cidadão tinha uma filha chamada Rosa. E um dia chegou em Óbidos um pintor peruano que se engraçou com a Rosa, provavelmente sem imaginar que ela era a filha do chefe do quartel. Casaram e tiveram um filho. Só que no dia do batismo, o pintor estava em Belém, numa exposição. Então quem compareceu ao local, não o cartório, a igreja. E eu sei porque eu fui lá e vi o livro de batismo, foi o velho Araújo. E o velho Araújo, na hora de perguntado, provavelmente disse que o nome do pai da criança era Pomar, Felipe Pomar, mas ele estava errado. Na verdade, como o pai da criança era peruano, o último nome era o da mãe. Então, o menino que nasceu chamava-se Pedro, filho de Rosa e Felipe, e herdou o sobrenome Pomar, que na verdade era o da mãe do Felipe. Esse casal, a Rosa e o Felipe, depois tiveram mais 2 filhos, nenhum dos quais deixou descendência. Um deles morreu muito novo, o outro morreu já com idade bastante avançada, mas sem ter tido filhos, e o único que seguiu vida foi o Pedro. Ele depois foi estudar em Belém, estudar medicina. Só para reafirmar aqui, que eu não sabia, Pedro Pomar é filho de uma piauiense. Eu, na verdade, não sei. Eu não sei se a Rosa era piauiense, mas o velho Araújo, com certeza. Ah, tá. O velho Araújo, com certeza. A Rosa, eu de verdade não tenho certeza. O pai da Rosa. O pai da Rosa. Certo. O fato é que o Pedro depois foi estudar em Belém, medicina, e jogar futebol. Não terminou nenhuma das duas coisas. Se envolveu na Revolução de 30, saiu fugido de Belém e acabou sendo recrutado para o Partido Comunista. Ele foi militante comunista desde o início dos anos 30, então. E, num certo momento, já em Belém do Pará, ele foi preso. Ele e o João Amazonas, eles eram colegas de militância. Fugiram da cadeia e vieram de novo para o sul. E depois veio a esposa dele, a esposa do Pedro, que chamava-se Catarina, e seu filho mais velho, na época o único filho, que chamava Vladimir. E vieram todos se juntar no Rio de Janeiro. Em seguida, o Pedro acabou tendo uma militância importante no Partido Comunista. Na época, era a ditadura Vargas, os dirigentes do Partido Comunista mais conhecidos estavam todos presos, inclusive o Luiz Carlos Prestes, e aqueles que estavam soltos tomaram medidas para reorganizar o partido. Fizeram uma conferência, conhecida como Conferência da Mantiqueira, porque foi feita num sítio na Serra da Mantiqueira.
E o meu avô, o Pedro, estava lá e se tornou um dos principais dirigentes do Partido Comunista na época e continuou sendo pelos anos seguintes. Ele, inclusive, quando o partido foi cassado em 1947, ele perdeu o direito de funcionar legalmente, ele foi candidato a deputado por uma outra legenda, embora todo mundo soubesse que ele era comunista, foi candidato já por São Paulo, para onde ele havia se mudado, pelo Partido Social Progressista, do Adhemar de Barros. E teve uma votação imensa, mais de 100 mil votos à época, o que era uma coisa extraordinária. E era voto não dele, evidentemente, era voto do partido. A força do Partido Comunista nas fábricas era muito grande. E ele continuou dirigente do partido, participando da vida interna, dos conflitos, etc. E em 1960, quando o partido organiza o seu 5º congresso, ele é integrante de um grupo que diverge das posições da direção do partido, diverge das posições do Prestes, especialmente. Eles têm cerca de 10% dos votos nesse 5º congresso, e ele, inclusive, é mandado para militar em outro estado, que era muito comum naquela época, os dirigentes eram profissionalizados e era uma maneira de punir as pessoas, deslocar elas para um... E ele acaba se envolvendo em 62 com um episódio bastante conhecido, que foi o seguinte: a direção do partido, encabeçada pelo Prestes, tomou a decisão de recuperar a legalidade. Eles achavam que era possível, naquele contexto de 61, 62, recuperar a legalidade do partido, e a maneira de fazer isso foi propondo o registro do Partido Comunista, só que com outro nome. O Partido Comunista, quando ele foi criado, em 1922, ele chamava Partido Comunista do Brasil. E esse nome foi, inclusive, o pretexto do Tribunal Superior Eleitoral para cassar o partido, que diziam: existe um Partido Comunista Internacional, lá em Moscou, e aqui tem uma seção do Brasil. O Partido Comunista resolveu pedir um novo registro e achou que se trocasse o nome de Partido Comunista do Brasil para Partido Comunista Brasileiro, o registro ia ser concedido. Mas não foi. O tribunal não concedeu o registro. Mas o partido passou a usar esse nome, Partido Comunista Brasileiro, assim mesmo. Uma parte daqueles 10% que haviam divergido em 1960 considera que essa mudança de nome é um desrespeito às regras do partido, que só um congresso poderia ter mudado de nome e que, na verdade, a mudança de nome é um pretexto para algo mais profundo, que seria uma mudança programática, e exigem a convocação de um congresso. A cúpula do partido não aceita e começa a expulsar essas pessoas. O episódio ficou conhecido na historiografia como a Carta dos 100. O meu avô, o Pedro Pomar, foi um dos expulsos nesse episódio. O meu pai era militante também, o Vladimir, que é o primeiro filho, aquele que veio de navio, também foi expulso nessa situação. E eles acabam fazendo uma conferência que eles intitulam de Reorganização do Partido Comunista do Brasil. Eles recuperam e mantêm o nome original do partido. E desde então passam a existir 2 partidos comunistas, um que reunia 90% do antigo partido e outro que reunia cerca de 10%. Este menor, de 10%, o Partido Comunista do Brasil, tinha entre os seus dirigentes principais o João Amazonas e o Pedro Pomar, ambos paraenses. E o partido decide, entre outras coisas, se preparar para o golpe, eles tinham certeza que haveria um golpe, e começar a tomar medidas para organizar a luta armada no Brasil contra a ditadura que eles tinham certeza que viria. E, de fato, desde 1966, já começam a se deslocar militantes para o Araguaia para organizar ali uma base guerrilheira. O PCdoB fez diferente de outras organizações da época. Ele começou antes a planejar e ele decidiu que não faria aquela etapa intermediária de fazer expropriações, né? Assaltar bancos, assaltar empresas para reunir dinheiro, para comprar armas, para depois ir ao campo. Ele não fez isso. Ele começou a se preparar antes, mandou quadros, inclusive, para a China, para treinar, e evitou essa operação urbana que custou a vida de boa parte das organizações que surgiram depois do golpe, porque elas nunca conseguiram ir além dessas expropriações urbanas.
enquanto que o PCdoB conseguiu transferir um número expressivo, mais de 60 militantes. Imagina, até hoje, você falar transferir 60 militantes do país inteiro para a região amazônica, para ali constituir uma base política e militar, é muita gente, são muitas pessoas devotadas, jovens na sua imensa maioria, que deram essa prova de dedicação ao Brasil. Porque naquelas circunstâncias, é sempre bom dizer isso, naquelas circunstâncias de ditadura era legítimo você lançar mão de qualquer forma de luta contra a ditadura, inclusive a luta armada. É não só legítimo, mas legal, à luz do que a Organização das Nações Unidas define como direito à rebelião dos povos. A guerrilha, entretanto, ela não chegou a ter apoio popular, no sentido que os livros previam, né? Embora o Partido Comunista do Brasil dissesse que queria se inspirar na Guerra Popular Prolongada Chinesa, nunca conseguiu ter o apoio popular indispensável. E a ditadura, quando detectou a existência dos paulistas, né, na região amazônica, organizou 3 campanhas militares. As 2 primeiras não tiveram êxito. Isso, inclusive, levou a cúpula da guerrilha a achar que não precisava fazer nada, que resistiriam. Houve quem divergisse na época. A gente tem hoje comprovação documental que um dos principais dirigentes da guerrilha, o Oswaldão, ele era um dos que tinha mais treinamento militar e ele era de opinião que era necessário debandar, sair, dispersar, porque se ficassem no mesmo lugar eles seriam cercados. Infelizmente prevaleceu uma visão triunfalista de que quem tinha vencido 2 venceria uma terceira, e quando veio a terceira operação, ela veio com militares mais preparados, com técnicas de luta mais desenvolvidas, com disposição de matar, torturar, destruir o que fosse necessário da população civil, e fizeram tudo isso, e efetivamente a guerrilha foi aniquilada, pessoa a pessoa, com exceção de alguns que foram presos antes de iniciar o morticínio, o caso do Genuíno. José Genuíno. E também o caso de alguns que foram orientados a sair para levar a informação para a direção do partido. Foi o caso do Ângelo Arroio, um metalúrgico que estava na guerrilha e que, contra a vontade pessoal dele, acompanhado de um outro integrante da guerrilha, saem e conseguem levar à direção do partido a informação de que a guerrilha havia sido derrotada. Essa circunstância acaba tendo um peso muito grande no que vai acontecer em seguir, né? Dentro da direção do partido, o debate não é como hoje, que todo mundo fica sabendo de tudo, mas havia divergências acerca de como implementar a guerrilha. Não acerca do direito de fazer luta armada, mas acerca do como. Você faz uma guerrilha, você passa a luta armada quando tem apoio do povo, ou você começa a luta armada antes de ter apoio do povo, por exemplo. E essa divergência veio à tona de novo quando a guerrilha foi derrotada. E se estabeleceu dentro da cúpula do PCdoB uma polêmica que tinha como principais oponentes, de um lado, o Pedro Pomar, de outro lado, o João Amazonas. O Pedro dizendo que era necessário fazer uma autocrítica, que a guerrilha tinha sido vanguardista, para usar a expressão da época, que ela tinha sido foquista, blanquista, ou seja, ela tinha partilhado da ideia de que um pequeno grupo de pessoas valorosas ia dar o exemplo para o povo, e aí o povo ia se mover. E, de outro lado, a posição do João Amazonas, que entendia que a guerrilha estava correta, que ela tinha sido feita da maneira correta. Ele não aceitava que houvesse blanquismo, vanguardismo, foquismo naquilo que havia ocorrido. Essa polêmica, ela foi tomando conta da direção do partido, e em 1976 se convocou uma reunião do Comitê Central que deveria sacramentar uma posição. O curioso é que o meu avô, ele não deveria estar nessa reunião. Por quê? Porque quando a guerrilha começou, ele havia sido mandatado pelo partido para ir à China comunicar ao Partido Comunista Chinês que a guerrilha ia começar. Tem inclusive uma fotografia muito interessante dele com Xu Enlai, que era um dos principais dirigentes do Partido Comunista na época, nesse contexto. E em função disso, ele deveria agora voltar à China para comunicar ao Partido Comunista da China que a guerrilha havia sido derrotada.
Acontece que minha avó, Catarina, ela sofreu um AVC, ela havia sofrido naquele momento um AVC, e ele decidiu ficar no Brasil, ele decidiu não ir, e no lugar dele foi o João Amazonas, que também não queria ir, porque queria ficar na reunião para poder incidir no debate, e estava muito doente. O João Amazonas vai à China e o Pedro Pomar fica na reunião. O que ambos não sabiam é que uma das pessoas que era da direção do partido havia sido presa e havia decidido entregar o local onde a reunião ia ocorrer. Um cidadão chamado Jover Teles. Delatar para a polícia. Ele havia sido preso e para poder escapar com vida, ou para não ser torturado, ou para poder ter algum ganho, enfim, tem controvérsias sobre exatamente o que aconteceu, embora hoje haja uma documentação bastante completa, com detalhes. O fato é que ele deixou que a polícia o seguisse no momento em que ele compareceu ao ponto que o levou à casa. Então a reunião aconteceu com um cerco estabelecido ao redor da reunião. Quando a reunião termina, os que estavam na reunião pouco a pouco foram saindo. O meu pai, o Vladimir, filho do Pedro, estava na reunião, era membro do Comitê Central. Ele é um dos que sai durante a noite, e todos os que iam saindo iam sendo presos. Então foi preso o Vladimir Pomar, meu pai, foi preso o Haroldo Lima, foi preso o Aldo Arantes. Essas pessoas todas foram sendo presas. Na manhã do dia fatal, o último deslocamento leva o traidor, o Jover Teles, e leva também o Novaes, que é um cidadão que depois segue na militância, na direção da CUT, não tinha nada a ver com o que o Jover havia feito. Os que estavam cercando a casa deixam o carro sair, mostram para o motorista do carro que estavam perseguindo o carro. O motorista avisa a pessoa que está do lado, que é a Elza Moneral, uma dirigente histórica do partido. Ela manda os dois que estavam atrás abrir os olhos e que o carro ia parar para eles saírem. Os dois saem. Nem o Jover, nem o Novaes são presos, que deixa durante muito tempo a dúvida sobre o que havia acontecido com eles. E logo em seguida o carro arranca e é fechado pela polícia. Eles pegam o Joaquim e a Elza Moneral. Esse episódio, curiosamente, foi relatado para mim não só pelo Joaquim, motorista do carro, mas também por um cidadão chamado Oswaldo Rodrigues, na época um motorista de ônibus, que estava no cruzamento da Rebouças com a Faria Lima e viu o acontecido. E anos depois virou Sindicato dos Condutores de Campinas e uma vez numa conversa me contou, eu estava lá, e contou em detalhes o ocorrido. No momento em que prenderam o Joaquim e a Elza no carro, não sei se o Joaquim ou a Elza, um dos dois, houve um cara na rádio dizendo pode começar a operação. E esse pode começar a operação foi a ordem para que na Lapa, no local onde estava a casa, totalmente cercada, o primeiro ato foi um policial se aproximar da casa, isso é muito interessante, abre a porta da cozinha e tira a Maria, que era uma militante do partido que ajudava na logística da casa. Ela pouco antes tinha visto já o meu avô alerta com tiroteio, dizendo que ia voltar para queimar documento, e ela viu o corpo dele voando pelo balaceio. Estavam na casa o Arroio e o Pedro. Os dois foram assassinados, porque era um local cercado, eles não tinham armas em casa e, portanto, eles foram assassinados. Fala-se em 50 tiros no seu avô. Você chegou a pesquisar sobre isso? Não cheguei a pesquisar. Quem fez um livro a respeito foi meu irmão, o Pedro Estevão da Rocha Pomar. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Massacre da Lapa. E, de fato, a gente tem aqueles desenhos do necrotério, do exame médico legal. Sim, o crânio dele foi totalmente destruído, a parte de trás, e havia muitas perfurações. Eles, de fato, foram... eles atiraram para matar, não tinha nenhuma... E hoje a gente tem certeza que essa era a ordem, ou seja, liquidar a cúpula do Partido Comunista do Brasil, como eles haviam liquidado também graças à delação. Seu pai, Vladimir,
reagiu após esse episódio da morte do pai dele? Então, o que eu sei é o que nos contaram depois, né? O que acontece é que quando aconteceu o ataque à casa, o Vladimir já estava preso. Isso aconteceu na noite anterior, né? Ele foi preso na noite anterior, assim como o Aldo foi preso na noite anterior. Eu pergunto mais do ponto de vista do sentimento. Então, veja... Porque é evidente, ele estava preso, não sei quando ele soube que o pai dele Ele tinha soube sido... muitos dias depois. O que Muitos acontece é que ele está sendo torturado. É uma das pessoas que foi presa com ele, o Drummond, é assassinado na tortura, né? E ele sabe disso porque ele ouve os torturadores comentando que alguém havia pulado, alguém havia caído, alguém havia... E ele fica sempre na dúvida. Ele relatou isso para mim, para outras pessoas na época, relatou também por escrito, que ele não sabia o que tinha acontecido com o pai dele. Quer dizer, além de todas as circunstâncias terríveis, né? Ou seja, a cúpula do partido destroçada, as pessoas ali sendo torturadas, ele não sabia. E ele só vai descobrir quando, por uma dessas coincidências também terríveis, um dos integrantes da operação frequentava uma igreja e conta a um padre chamado Padre Haddad, não é parente do Fernando Haddad, que tinha ocorrido ou estava para ocorrer e que ele fizesse algo. Ele faz a informação chegar a Dom Paulo Evaristo Arnes, que por sua vez fala com o cônsul dos Estados Unidos. Era o governo Carter estava pressionando a ditadura para reduzir os estragos e diante disso o governo dá publicidade àqueles que haviam sido presos. Quem estava do lado de fora, eu, por exemplo, era uma criança de 10 anos, eu fiquei sabendo da morte do meu avô porque foi publicado na imprensa de Belém do Pará, onde eu morava. E meu irmão e minha mãe me deram um jornal para ler. Mas a gente não sabia o que havia acontecido com meu pai. E meu pai, por sua vez, que estava preso, não sabia o que havia acontecido com o pai dele. E quando quebram a incomunicabilidade, já a minha mãe tinha saído de Belém e a gente tinha vindo para São Paulo, ela tinha constituído advogado, o advogado era o Luiz Eduardo Greenhalgh, que era um jovem advogado de início de carreira na época, e a incomunicabilidade é quebrada, ele pede para falar com o Vladimir, ele tem agora a procuração da minha mãe, oficialmente assinada, e ele, na hora, diz o Luiz já contou isso várias vezes, que a primeira coisa que o Vladimir perguntou a ele era sobre o pai dele. E diz que o Greenhalgh se dá conta, então, de que o Vladimir não sabia. E conta para o Vladimir. O Greenhalgh diz que o Vladimir derrama uma lágrima, fica muito emocionado, e diz alguma coisa do tipo, melhor que tenha sido assim. Porque, evidentemente, por uma... tortura... ele teria sido assassinado sob tortura, entendeu? Então, dadas as circunstâncias, eu não sei exatamente o que o Vladimir falou, eu estou relatando aquilo que o Leg relatou inúmeras vezes, inclusive na presença do Vladimir, mas na emoção da situação, sabe-se lá o que exatamente, mas esse era o sentido, né? E já que era melhor que tivesse sido dessa forma. Chacina da Lapa, assim ficou conhecido. Exatamente, 16 de dezembro de 1976. E agora, você está na direção do Partido dos Trabalhadores, tem uma militância política muito forte, e você é um dos brasileiros que vive a questão de um golpe que quase aconteceu durante o governo Bolsonaro, depois do governo Bolsonaro, já no início. Uma tentativa de golpe após a outra. É um golpe em curso. E sendo um golpe, e em sendo conduzido pela família Bolsonaro, há uma possibilidade muito forte de uma ditadura. Você que sentiu na carne familiar, como é que vê esses movimentos tão recentes da política brasileira? Bom, primeiro, assim, do ponto de vista político e depois do ponto de vista pessoal, né? Do ponto de vista político, não me surpreendeu absolutamente nada do que aconteceu, né? Desde o início de 2015, tanto eu pessoalmente quanto as pessoas que integram a mesma tendência partidária que eu, a gente vinha alertando que havia mudado a natureza da disputa política no país. Quer dizer, a classe dominante tinha decidido derrubar o governo. Isso foi vocalizado pelo Aécio Neves,
famoso discurso dele. Exatamente. E pós-derrota. por outros tantos, tá certo? Eles tomaram essa decisão e eles fariam absolutamente qualquer coisa nessa perspectiva. E eles não esperariam a próxima eleição porque sabiam que se haviam perdido para Dilma num segundo turno tão difícil para o PT como foi o de 2014, os tucanos perderiam para o Lula em 2018. Então eles iam fazer alguma coisa de extraordinária e a gente tinha consciência que esse extraordinário podia envolver de tudo, tá certo? Inclusive um golpe clássico ou um golpe, como foi efetivamente feito, disfarçado de algo tradicional. Então, em segundo lugar, a gente já tinha percebido em 2013, não no início das manifestações, que foram manifestações populares legítimas, mas no momento em que a direita decide incentivá-las e jogá-las contra nós, a gente já tinha percebido que essa turma do PSDB e do MDB não tinham prurido nenhum e que estavam estimulando a extrema-direita a vir às ruas e, inclusive, se apresentar como saudosista da ditadura militar. Então, juntando uma coisa com a outra, ou seja, um pedaço da classe dominante disposta a rasgar a legalidade e o processo eleitoral. E o estímulo à extrema-direita a vir às ruas estava na cara para nós que o clima político no país ia mudar qualitativamente. Então, do ponto de vista político, nada do que aconteceu nesse período, vou te dizer que tenha me surpreendido. Do ponto de vista pessoal, nós começamos, assim, eu e outras pessoas, a tomar uma série de medidas para ser mais cuidadoso com as nossas sedes, com as nossas comunicações, com as nossas atividades, com as pessoas dos dirigentes. Houve vários episódios de dirigentes partidários que foram agredidos, que foram ameaçados, e houve militantes que foram assassinados nesse período. Então a gente começou a tomar uma série de medidas protetivas para proteger a vida das pessoas e proteger o direito político das pessoas existirem, se manifestarem, e nunca num clima, é bom dizer isso, de vamos nos esconder. Pelo contrário, a gente era de opinião, e eu continuo sendo de opinião, que as circunstâncias exigiam e tornavam possível enfrentar de peito aberto a direita. Não era uma circunstância como a da ditadura militar, em que o jogo de forças era tão desigual que você era obrigado a manter uma atitude de não aparecer. Não, era uma circunstância política em que era necessário, porque os golpistas desse período tentaram se apresentar como expressando a vontade popular, né? O Cavernícola foi eleito em 2018, era um governo dentro da legalidade, das 4 linhas, né? Sim. Para enfrentar isso, o enfrentamento era de tipo diferente do enfrentamento que se devia fazer e se deve fazer contra uma ditadura militar aberta. Ninguém questiona que uma ditadura militar é uma ditadura militar. Então, as condições que te permitem fazer manifestação pública no contexto de uma ditadura militar são muito especiais, não acontecem a qualquer momento. Já frente a um governo como o do Cavernícola, era obrigatório fazer enfrentamento, fazer manifestação, fazer disputa, mas ao mesmo tempo era necessário tomar medidas de proteção porque, inclusive, a violência começou a adquirir um caráter mais disseminado. Aquele maluco que te agride, Sim. Aquele maluco que começa a berrar contra você, que joga um carro para cima de você, que vê uma festa, fica nervoso e volta armado e dá tiro. Então começa a ter um tipo de direitismo treslocado, de lobo solitário, de um clima fascista, que exigia medidas de segurança de outro tipo, mas não que nos acovardassem, mas ao contrário, que nos levassem a tomar medidas de proteção. Quando você respondia aqui minha primeira indagação sobre a história do seu avô, você citou a China em algumas boas oportunidades. A China comunista. E eu pergunto sobre a China atual. Qual é a visão que você tem desse Estado que está agora nas manchetes como encurralando os Estados Unidos, como a potência, como o país da inteligência artificial, da robótica. Ou seja, a China é o queridinho do mundo de hoje. Que China existe na visão do Walter Pomar? Então, assim, de fato... uma China comunista mesmo? Veja, a China nunca foi comunista, no sentido marxista da palavra.
A China foi dirigida e é dirigida pelo Partido Comunista. Eles próprios não dizem que vivem no comunismo, eles dizem que vivem na etapa inferior do socialismo. Então o comunismo para eles é uma etapa superior que virá daqui a décadas ou quiçá séculos, né? Mas veja, eu tomei contato com a existência da China, eu lembro bem das circunstâncias, em Belém do Pará, quando no início dos anos 70, o meu pai era engraçado. Eu lembro de várias situações desse tipo. Uma, ele me explicando a diferença entre partidos marxistas-leninistas com hífen ou sem hífen. Os marxistas-leninistas de verdade tinham hífen. Ele nega, né? Várias vezes eu falei, você fazia? Não, eu nunca fiz isso. Eu falei, fez sim, eu tenho certeza. E outra coisa que ele fez nessa época era exatamente usar a China como exemplo, no seguinte sentido, que na China você introduzia novidades, por exemplo, um carro novo, um avião novo, uma técnica nova numa cidade e transferia a técnica velha para outra cidade para poder ir modernizando aos poucos. Eu lembro bem dele falando isso. Depois voltei a ter mais contato com a China quando ele foi à China no início dos anos 80 pela primeira vez e voltou cheio de fotografias, de histórias. Ele e minha mãe foram à China e eles foram muitas vezes à China. Publicou, inclusive, um livro muito interessante chamado O Enigma Chinês, Capitalismo ou Socialismo, de 87, e se tornou meio que um especialista em China na esquerda brasileira, né? A academia nunca o reconheceu como tal, até porque ele nunca teve formação acadêmica, mas ele era uma figura, e é ainda uma figura muito reconhecida como uma espécie de inaugurador de uma certa visão sobre a China nos anos 80. Eu mesmo tive a oportunidade de ir à China a primeira vez em 2004. Eu era secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo na cidade de Campinas, mas era também vice-presidente nacional do PT. E o Genuíno era o presidente do partido, ele montou uma delegação para ir à China e eu fui junto nessa delegação. Estava na delegação o Genuíno, a Ryoko, a companheira dele, o Paulo Delgado, que era o secretário de Relações Internacionais do PT à época, estava o Delúbio Soares, que era o tesoureiro, a Mônica Valente, que hoje é minha colega na diretoria da Fundação Perseu Abramos, enfim, havia várias pessoas na delegação e nós ficamos, acho que 12 ou 13 dias na China. Eu fiquei muito impressionado, porque eu conhecia de literatura, conhecia de conversas com meu pai, mas quero dizer que eu fiquei muito impressionado, porque para mim, a minha visão de comunismo era uma visão de uma sociedade Jetsons, ou seja, uma sociedade de igualdade e muita tecnologia. E o que eles nos levaram para ver lá sinalizava isso. Eu lembro que a gente foi a Xangai, numa região que era uma vila de pescadores, que depois eles transformaram num polo de alta tecnologia chamado Pudong. Eu fiquei muito impressionado com a estética do local, muito metal, muito vidro, muita modernidade, uma imensa bandeira vermelha. Eu falei, tive uma epifania, eu falei, é isso aqui. E eu voltei à China inúmeras vezes, desde 2004 até o ano passado. Eu acredito que eu fui umas 8 ou 9 vezes, sempre a serviço, ou seja, sempre ou encabeçando ou integrando delegações do partido. Eu nunca fui a férias, então assim, eu não conheço, diferente do meu irmão, que morou na China, que conhece, digamos assim, o cotidiano, eu não conheço o cotidiano do povo chinês. Conheço de fora, não conheço de estar lá. Mas todas essas vezes sempre me impressionaram muito pelo seguinte, é visível que a China, primeiro, é uma potência, de fato. Todas as vezes que eu fui, o sinal de crescimento, de desenvolvimento, de expansão, está na cara, não tem como não perceber. E eu já fui, hoje eu posso dizer que eu conheci muitas cidades, muitas regiões diferentes. Em segundo lugar, é visível o bem-estar crescente da população. Não tem como, depois de 8 vezes e ficar assim, cada vez mais de 10 dias, eu me lembro de ter visto uma vez uma pessoa numa situação de precariedade em Xangai. É visível no comportamento das pessoas um clima de afluência, as pessoas estão melhorando de vida. Então eu sei disso pela literatura, mas sei por ver. Terceiro, que me impressiona muito, eles levam sempre a gente para ver empresas e para ver locais públicos. E em todos, empresas ou locais públicos, tem uma espécie de showroom, onde tem uma linha do tempo sempre, e nessa linha do tempo tem a história da China, o momento em que aquela instituição que você está visitando foi criada e qual é a missão dessa instituição no sonho chinês.
É uma coisa de massa, como se fosse um planejamento de massa. Ou seja, tem os planos quinquenais, tem as metas a serem atingidas, mas tem um objetivo da nação chinesa que cada cidadão, de alguma maneira, contribui com a sua peça. E, por fim... É cultural, né? É uma coisa que tem um elemento cultural que foi reforçado e, digamos assim, customizado pela tradição comunista. Porque é muito forte, isso é outra coisa muito impressionante. Ninguém duvida que o Partido Comunista governa a China. E é visível que esse governo tem aceitação popular porque efetivamente está entregando o que prometeu. Ou seja, tem uma ampliação do poder da China no mundo e tem uma ampliação do bem-estar social geral da população chinesa. E no caso do Covid, ali para mim foi digamos assim, a gota d'água no convencimento. É impressionante que um país com aquela população tenha tido um número tão pequeno de casos mortais. O que revela na prática, não tem como esconder. Quer dizer, o governo chinês protegeu a população chinesa. O contraste com os Estados Unidos é brutal, o contraste com o Brasil é brutal. Nós tivemos, com uma população inúmeras vezes menor do que a China, um número de óbitos inúmeras vezes maior. O nosso governo não protegeu o povo. Aí eu pergunto, eu perguntava para as pessoas, onde é mais seguro um trabalhador comum viver? Nos Estados Unidos, no Brasil ou na China? É na China, é no Vietnã, é às vezes num país capitalista, mas sob um governo social-democrata que se preocupa com o povo. Então, assim, eu tenho o maior interesse, acho a China uma experiência muito interessante. Não serve para a gente copiar, é outra coisa. Mas tem um ensinamento que eu acho decisivo do ponto de vista econômico, que é o seguinte, fala-se muito, né? Dos chineses, que lá tem empresa privada, tem não sei o quê, Bom, tem duas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, tem sim, o Estado chinês, produto da Revolução de 1949, revolução dirigida pelos comunistas, expropriou a velha burguesia e, num certo momento, a partir de 78, decidiu que para enfrentar o capitalismo ocidental precisava recriar e recriou uma burguesia sob direção do Estado. Não é o grande empresário privado que manda no Estado chinês, não. É o Estado chinês que determina ao empresariado privado aonde ele deve operar. E segundo, não tem banco privado de grande porte na China. Os grandes bancos chineses são todos públicos, que é um ensinamento que nós tínhamos que tirar para aqui. Porque não tem como... Lá não tem Bradesco e Itaú. Lá não tem Bradesco, Itaú, Santander, e isso faz toda a diferença, porque significa dizer que o capital acumulado pela sociedade é usado de acordo com as necessidades da sociedade. É outra pegada. Ah, tem rico na China? Tem. Tem desigualdade na China? Tem. Tem problemas na China? Tem. Mas aquilo ali tem um rumo que efetivamente tem permitido, com problemas, contradições e solavancos, que a China e a população chinesa tenha melhorado de vida nas últimas décadas. Agora, isso é suficiente para derrotar os Estados Unidos? Não sei. Os chineses não querem guerra, os chineses não querem conflito, os chineses são muito espertos. Eles se deram conta que nas regras do jogo criadas pelos Estados Unidos pós-71, eles estão vencendo. Os Estados Unidos, o desespero do Trump e também dos anteriores era o quê? Na regra do jogo que eles criaram, eles estavam perdendo. Por isso que o Trump aparece agora rasgando as regras, rompendo os acordos, desfazendo pedaços do Estado. Por quê? Porque o jogo que eles montaram virou uma armadilha para eles. Os chineses se deram muito bem nessa etapa anterior, ou seja, eles, ao estilo judô, eles usaram a força do adversário para derrotar o adversário. Bom, agora os Estados Unidos estão mudando as regras. Os chineses vão conseguir vencer nesse novo cenário? Não sei. Mas ao Brasil interessa que os Estados Unidos sejam derrotados. Essa é a minha opinião desse rolo todo que você me perguntou. Muito bem. Vamos tratar então das eleições do Partido dos Trabalhadores. É junho ou julho a eleição? 6/7. 6 de julho tem eleição para diretórios municipais, estaduais e para o Diretório Nacional. Sua primeira impressão sobre essas eleições gerais. Depois eu vou falar da sua candidatura. Então, primeiro que elas deviam ter ocorrido em 2023. Né? O partido cometeu um erro
do qual eu não participei, eu votei contra isso, de adiar a eleição que era para ter ocorrido em 2023 para 2025. Na época, o argumento foi o seguinte: a gente não podia atrapalhar a composição do governo Lula, a gente não podia dispersar esforços, a gente tinha que se esforçar para montar o governo e preparar 2024, e em 2025 o cenário ia estar ótimo, a gente ia fazer a eleição em cenário ótimo. Nós já avisamos na época que isso era errado, que isso já tinha sido feito em 2003 e não tinha terminado bem, que era melhor fazer a eleição em 2023, que inclusive isso ia deixar o debate mais livre. Fazer em 2025, na véspera de uma eleição, ia constranger muita gente sobre o que deve ser dito, o que pode ser dito, etc. Infelizmente, se decidiu adiar. Em segundo lugar, segunda coisa a dizer, é que esse processo eleitoral que a gente faz dentro do PT é infinitamente superior aos dos demais partidos, dos grandes partidos, que nem tem nada disso. Ou seja, é muito importante você ter a possibilidade de 3 milhões de filiados do PT escolherem. Mas ele tem muitos defeitos, certo? Então tem a influência das máquinas, você tem abuso de poder econômico, você tem processos de filiação sem critério, e você tem inclusive fraudes nesses processos de eleição interna do PT. Isso distorce muito, contamina muito. E por fim, para falar de coisas muito gerais, essa eleição ainda não pegou. Mais ou menos como acontece em eleição geral, em que a população, os políticos estão envolvidíssimos, mas a população não está nem aí, né? Eu diria que a massa de filiados do PT, dos 3 milhões de filiados que o PT tem no país inteiro, uns 2 milhões e 900 mil não estão ligados no negócio. E por que isso é ruim? Porque o ideal seria que a votação do dia 6/7 fosse o ponto de chegada de um debate bem feito sobre os dilemas do mundo, os dilemas do Brasil, os dilemas do governo, os dilemas do PT. De maneira que o voto fosse o final do processo. E o que vai acontecer, na verdade, é que a maioria dos que vão votar no dia 6 corre o risco de ter participado de nenhum ou de pouco debate. Isso, obviamente, é ruim para o partido, é ruim. Você estava dizendo, em off, acabou de falar aqui, na nossa gravação, de que boa parte da militância não está nem aí para a eleição. Na fala anterior sua, sobre os golpes brasileiros, você falava que o PSDB incentivou a extrema-direita a ir para a rua. E me passou aqui na memória os tempos do governo Dilma, que chamavam manifestação contra a Dilma, o PT chamava manifestação a favor da Dilma, e as fotos sempre mostravam maioria, as imagens sempre mostravam maioria das manifestações da extrema-direita. O que aconteceu com os petistas que estão assim, guardados em gabinetes? O que aconteceu? Que não vão para a rua mais? É uma soma de problemas, né? Eu acho que tem um problema. Pegar o exemplo que você deu. Agora tem eleição e você está testemunhando que a galera está fria. Veja, primeiro, houve uma deseducação coletiva. Se deseducou as pessoas da necessidade de participar de atividades coletivas, como o 1º de maio, como o 8 de março, como o desaniversário do golpe militar, como inúmeras outras atividades que exigem presença física das pessoas. Já antes da pandemia, e depois ainda mais, se adotou uma postura de considerar que isso é secundário, que as redes sociais são mais importantes, que o voto na urna é mais importante, que as manifestações públicas não têm tanta relevância assim. E essa visão está equivocada, na minha opinião. A prova de que ela está equivocada é que a direita, que tem muito mais meios do que nós, não abre mão disso. Porque a disputa da praça pública, quem ocupa a rua, tem importância na sociedade. É uma demonstração de força e, no caso da esquerda, é também um espaço de convívio e de realimentação política. Quando você vai a um ato de 1º de maio e encontra ali companheiros e companheiras de décadas, isso é um momento de força. Está para além do número. Bom, então primeiro isso, houve uma deseducação coletiva. Em segundo lugar, tem um desestímulo objetivo, que é, por que o militante vai à rua? Porque ele é militante.
Por que o simpatizante vai à rua? Porque ele tem alguma simpatia. Para ele ter alguma simpatia, o governo precisa dar elementos fortes, ou convocar, ou dar argumentos muito sólidos para que as pessoas vão à rua. O caso do governo Dilma, por exemplo, parênteses, eu adoro a Dilma. E acho, hoje, inclusive, ela um dos grandes quadros políticos que o nosso partido tem. Mas o segundo mandato dela, em 2015 e 2016, adotou uma política econômica completamente equivocada, que gerou desemprego, que gerou perda de apoio na classe trabalhadora, e o efeito prático disso foi que não havia estímulo para aquelas pessoas que não são militantes, são simpatizantes, são eleitoras, irem às ruas. A mesma coisa vale no período mais recente, né? O Lula foi a 2 primeiros de maio, desde que ele ganhou a eleição presidencial. Os dois foram fracasso de público. Mas a pergunta é, houve engajamento real no sentido de convocar as pessoas? Houve uma decisão política efetiva que a gente... O do ano passado foi um verdadeiro fracasso. Sim, e a pergunta é, por que foi um fracasso? E aí, o desse ano, o Lula não foi. O Lula não falou foi. só pela rede social. É o pior dos mundos, porque você está desestimulando as pessoas. O certo é, vamos fazer um ato de 1º de maio com 100 mil pessoas? É possível fazer. Mas para isso você precisa de engajamento, o próprio Lula tem que convocar, as máquinas todas têm que se envolver no processo, tem que haver um processo organizativo e as coisas acontecem. É que, como eu disse, essa deseducação que a gente sofreu e a falta de motivo para o cidadão comum ir às ruas, né, é acompanhada de uma ideia, que eu não sei nem como classificar, de que as coisas acontecem por geração espontânea. Elas não acontecem por geração espontânea. Nem partido, nem sindicato, nem movimento, nem manifestação, nada acontece assim. Você tem que trabalhar, tem que suar, tem que organizar, tem que planejar, tem que colocar dinheiro. A quantidade de dinheiro que nós colocamos nas últimas décadas em campanhas eleitorais permitiria que a gente tivesse um jornal diário, uma rádio e uma televisão de boa qualidade em âmbito nacional. Só o João Santana chegou a receber em algumas campanhas mais de 50 milhões. É um absurdo isso. É um problema de prioridade. É trocar o imediato pelo médio prazo. Trocar aquilo que é passageiro por aquilo que é permanente. Então, assim, existe sim um problema de mobilização forte na esquerda e o contrário acontece na direita. Claro, quando você olha as manifestações agora, as últimas, você vê que todas tiveram pouca gente, mas as nossas tiveram menos gente que a deles. Sim. O que significa dizer que o ímpeto militante entre eles está maior do que entre nós. E nós temos pesquisas que comprovam isso. É curioso que o militante de direita, entre aspas, normal, o padrão, ele tem uma ideia de que existe um sistema contra o qual ele luta. E que é esse sistema que causa desigualdade e causa ameaças à liberdade. Esse sistema que ele fala não é o capitalismo, somos nós, é a esquerda, são os políticos, é coisa parecida. Mas essa ideia de que existe uma ameaça existencial, motiva o cara a ir para o combate. E o curioso é que na esquerda, nos últimos anos, começou a se espalhar entre nós a ideia, uma ideia equivocada sobre essa tal ameaça existencial. Nós vivemos num momento de imensas ameaças existenciais. Tem a ameaça da pandemia, da catástrofe climática, da guerra nuclear, da extrema-direita, da robotização, da inteligência artificial. Tem milhares de motivos. Isso devia estar pondo fogo nas pessoas. Mas a lógica, por exemplo, de um dos candidatos aí à presidência do partido fala isso abertamente. Né? Ele é contra a polarização. Ele acha que a polarização nos atrapalha. Como o outro lado vai continuar polarizando, o resultado prático é que o lado de cá não polariza. Aí dá nisso. As manifestações deles têm mais gente, o estado de ânimo deles é mais combativo. Não devia ser, o nosso é que devia ser. Quando você fala aí de dar um motivo para a pessoa ir para a rua, me passou pela cabeça a história da escala 6x1. Um vereador do Rio de Janeiro foi eleito sem recurso nenhum, com uma quantidade absurda de votos e essa bandeira. A deputada Érica Hilton
assumiu essa bandeira na Câmara Federal, propôs e fez um sucesso absurdo. Nesse meio de tempo aí, o governo ficou, o PT ficou, vai, não vai e tal. Agora, no 1º de maio, o Lula fala da escala 6x1. Tu acreditas que o PT vai comprar essa briga? Pois eu vou te dar mais elementos, então, para você integrar nessa história. Quando a escala 6x1 apareceu no debate, uma certa central sindical reuniu a sua direção nacional. E uma companheira disse... CUT? Uma certa central sindical. E uma companheira disse, isso aqui é uma questão central para nós temos que defender isso. E o grupo que controlava a direção dessa certa central sindical escalou um jovem militante para dizer que nada disso, isso era só uma invenção das redes sociais, era um assunto que não ia ter impacto. E em várias reuniões dessa certa central sindical se repetiu essa parola de que esse era um assunto menor, que esse era um assunto que devia ser resolvido pela negociação coletiva, que o que interessava mesmo a nós é a redução da jornada, o tema da escala não tem essa importância, e argumentos um atrás do outro nesse sentido, inclusive argumentos do tipo, isso é invenção eleitoral, é uma deputada querendo aparecer, tudo quanto é possível de besteira se disse a respeito, até que, num certo momento, ficou evidente que esse é um tema que corresponde às necessidades de uma parte da classe trabalhadora, porque está barra pesada, é barra pesada. Assim, eu vejo, eu tenho alunos na universidade onde eu dou aula, no período da manhã e no período da noite. Eu sempre faço um questionário com eles sobre onde eles vivem, como trabalham, etc. E é impressionante, a maioria dos que trabalham uma quantidade de dias por semana e uma quantidade de horas que torna impossível você descansar. Então esse tema da escala é um tema muito importante, inclusive para algumas categorias como comerciários, categorias... Como o governo vai tocar isso na sua visão? Então, aí veja, a reação do governo no início, né, foi parecida com essa reação da tal central sindical. Foi dizer que esse era um assunto para ser resolvido na negociação, que não envolvia o governo. Só que à medida que a vida foi se impondo, eu fui vendo mudanças. Agora, por exemplo, no 1º de maio, eu ouvi o discurso não só dos dirigentes da tal central sindical falando da escala 6x1, mas como ouvi também o ministro do Trabalho, Marinho, fazendo uma bela exposição a respeito. Se deu conta que esse é um assunto do governo. E eu espero que das palavras resultem fatos. Porque veja, qual que é o nó? Há uma atitude muito passiva, na minha opinião, da parte de um setor do governo. Como se a pressão tivesse que ser enorme nas ruas para o governo se mover. Quando, na verdade, a população, uma parte dela, votou no governo na expectativa de que o governo se antecipe, faça o que prometeu, faça o que deve ser feito. Então, tem algumas brigas, essa da escala 6x1 é um exemplo disso, que tem que ser compradas, que o governo tem que encampar. Acontece, eu vi isso em 2010, quando estava em discussão a redução da jornada de trabalho. Um dos coordenadores do programa de governo na época, hoje ele é presidente de um banco público, se recusou a incluir o tema da redução da jornada de trabalho. Mercadante. Teve que ter uma briga, inclusive na época o presidente da CUT, foi muito importante a postura que ele adotou, e eu lembro do Marco Aurélio Garcia, que era o coordenador geral do programa, hoje não está mais entre nós, infelizmente, dizendo, não importa se isso vai ser aprovado ou não, se a gente vai ganhar. Tem certas bandeiras que a gente tem que defender, porque ao defender certas mudanças, você vai elevando o patamar civilizacional, você sobe o sarrafo, você eleva as exigências, melhora o horizonte, sabe? Você vai mostrando por onde é que você caminha para ter uma vida melhor. E eu vejo que hoje tem uma postura rebaixada em vários terrenos. Esse é um, em que a gente demorou para fazer a coisa certa. Bom, eu espero que agora que se decidiu fazer a coisa certa, se leve à prática, ou seja, o governo de fato, ele contribua para organizar a mobilização da sociedade a favor dessa proposta, porque ela teria um efeito muito grande no nível de vida das pessoas, no nível de vida prático, você ter 2 dias livres para você poder organizar a sua vida, sabe? Poder descansar, poder conviver, poder ter vida. Walter Pomar é candidato a presidente nacional do PT. Por quê? Rapaz,
Porque, sinceramente, eu acho que o PT precisa ter um presidente nacional com um perfil militante e que esteja comprometido com essa ideia de que tem que mudar o governo e que tem que mudar o partido. Eu acho que das candidaturas postas, a que tem o perfil mais adequado é a minha. Mas, ao mesmo tempo, eu quero te dizer o seguinte, eu não concordo com esse modo presidencialista que passou a vigorar dentro do PT. Eu não acho que o presidente é uma figura acima da instância do partido, acima do diretório. Na minha concepção, o presidente tem que ser um coordenador da direção. Tem que ser o porta-voz da direção, mas não pode estar fora dela, acima dela ou contra ela. Claro que quando eu digo que votar em mim é votar numa certa concepção de direção, numa certa concepção de partido, numa certa proposta sobre o que fazer com o governo, tem esse sentido. Não é votar na pessoa, né? Embora, na minha opinião, como eu disse, a pessoa esteja adequada à proposta. Mas é votar na proposta. A imprensa diz que o Edinho é o candidato do Lula e que o Edinho é a bola da vez, é quem vai ganhar a eleição. Se o Edinho é o candidato do Lula, o Walter não é o candidato do Lula? Rapaz, deixa eu te dizer, eu não sou lulista, eu sou petista. Deixar isso bem claro. Respeito muito Lula, votei nele a vida inteira, sou do mesmo partido que ele, mas não entrei na política partidária, não entrei no PT por causa dele. Não faço política, não defendo o que eu defendo por causa dele e não dependo do que ele pensa ou deixa de pensar, faz ou deixa de fazer para fazer o que eu faço. Sou um militante partidário, hoje eu estou indo para quase 60 anos, tenho para trás de mim mais de 40 anos de militância no PT, então estou muito tranquilo em relação a isso. Acho que o Lula tem todo o direito de participar do processo interno, tem todo o direito de ter a preferência que quiser, tem todo o direito de fazer campanha por quem quiser, mas se for verdade isso, porque até hoje não ouvi da boca dele, que o Edinho é o candidato preferido dele, eu digo ele está errado. O Edinho não tem o perfil adequado para ser presidente do PT, o Edinho não serve para ser presidente do PT. Será um desastre para o partido. Tem um presidente que tem uma postura acanhada, uma postura de pedir desculpas pelo PT existir, uma postura de... O Edinho é assim. O Edinho é assim, o Edinho tem um perfil, na minha opinião, inadequado para o momento que a gente vive. Inadequado não é por causa dele, pessoa física. Qual o seu conceito da administração Edinho em Araraquara? Uma boa administração, que perdeu por razões políticas, não por razões administrativas, mas esse é um bom exemplo dos problemas que a gente tem. Ou seja, a administração petista em Araraquara foi uma boa administração, a candidata do PT à sucessão do Edinho, uma boa candidata, o desempenho na época do Covid muito bom, um desempenho adequado, mas perdeu. E perdeu por quê? Bom, por quê? N motivos. Um deles é que em São Paulo como um todo, nós fomos devastados. Mas nós não fomos devastados por qualquer razão. Entre outras razões, porque nós adotamos uma política errada no enfrentamento dos nossos adversários em São Paulo. Há anos, não só agora, e não só em Araraquara. Um enfrentamento rebaixado, um enfrentamento que disputa no terreno da administração e não no terreno da política, um enfrentamento que tem medo da polarização. E o Edinho vocaliza isso tudo. O Edinho deu várias entrevistas, não sou eu que estou atribuindo a ele, em que ele explica que a polarização é ruim para o PT. Que o PT não deve investir na polarização. Que a polarização cria um ambiente de fla-flu, onde ninguém se ouve. Veja, se fosse uma conversa, ele teria toda a razão. Mas não é uma conversa, é luta política, é luta de classes. Não se trata de ouvir, se trata de enfrentar e derrotar adversários que são, no caso, de extrema-direita. E sem polarização, o que você está dizendo para a população é a direita vai polarizar contra nós e nós não vamos conseguir polarizar contra eles porque a gente não quer. O resultado dessa postura é qual, na prática? É primeiro transferir para o governo as discussões e as decisões políticas. O que é um equívoco imenso, que é cometido não só pelo Edinho, mas por muita gente, que o partido é quem elege, mas não é quem governa. É o partido que conquista os mandatos, mas os mandatos são dos mandatários. É o partido que dirige as campanhas, mas uma vez eleito, o partido passa a ser dirigido por quem ganhou. Esse tipo de visão... Como mudar isso?
Em primeiro lugar, querendo mudar. O PT não quer mudar. O PT quer. Na minha opinião, a maioria do PT está insatisfeita com essa situação. Mas os que controlam mandatos usam a força que têm para conquistar espaços nas instâncias, para tentar, a partir desses espaços, impor sua vontade. Isso precisa mudar, e o jeito de mudar é no PED. Quem está satisfeito com as coisas como elas estão, vote no Edinho, por exemplo. Quem não está satisfeito, quem acha que tem que ter mudança, quem acha que o partido tem que mudar, que o governo tem que mudar, vote na minha candidatura. Essa é a questão. Então, Walter, o Partido dos Trabalhadores não é mais dos trabalhadores, é um partido dos deputados? Eu não concordo com isso. Eu acho que o PT, em muitas cidades, em muitos estados, de fato, vive uma situação ruim, em que os parlamentares ou os governantes exercem uma influência descabida sobre o partido. Na minha opinião, quem elege é o PT. Portanto, é o PT que tem que dirigir os mandatos, e não o contrário. Mas se isso acontece em algumas cidades, em alguns estados, essa não é a realidade do país como um todo. Quer dizer, na imensa maioria das cidades do país, o PT não tem nenhum parlamentar, não tem a prefeitura. Na maioria dos estados, o PT não tem os governos estaduais, não tem maioria nas assembleias legislativas. A nossa representação na Câmara dos Deputados e no Senado é muito pequena. Então, na verdade, a imensa maioria do PT, o que o PT é como partido, no sentido forte da palavra, é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, onde existe um setor que quer exercer sobre este partido uma tutela que eu considero inaceitável. Uma tutela que tem que ser combatida, que tem que ser limitada. A gente quer ter mais parlamentares, a gente quer ter mais governos, mas não para o partido virar um partido tradicional que é governado por quem foi eleito. A vitalidade do PT depende da presença dele militante nos locais de trabalho, nos locais de moradia, nos espaços de cultura e de lazer, nos locais de educação. É disso que depende a vitalidade do PT. E essa vitalidade não existirá se as pessoas forem convertidas em cabos eleitorais, entendeu? As pessoas têm que se sentir militantes, têm que tratar o mandatário como um igual, que recebeu uma tarefa. E por isso, inclusive, foi danoso, muito danoso, o que foi aprovado pela atual direção nacional, que é o fim da limitação de mandatos. Nós, há muitos anos, tínhamos aprovado uma regra muito suave, que era a seguinte: a partir da data da aprovação da regra, a partir da primeira eleição que ocorresse depois daquela data, haveria 3 mandatos consecutivos no mesmo tipo de cargo, e aí não poderia ter mais. Veja, não estava proibido que o cara, no fim do segundo mandato, pulasse para uma outra função, não estava proibido isso, mas estava proibido que se eternizasse, né? Você sempre vereador, sempre deputado estadual, sempre deputado federal, isso vira uma oligarquia. Tem outras maneiras de oligarquia, aliás. E vira uma profissão. Vira uma profissão. Aliás, é bem ótimo que você ter falado nisso, né? Eu venho de uma tradição da esquerda em que se falava da ideia do revolucionário profissional. O revolucionário profissional era aquela pessoa que dedicava a sua vida para a atividade política, mas não extraía o seu ganho da atividade política. Não era uma profissão no sentido... Não, eu, por exemplo, sou gráfico, eu sou professor. Minha profissão não é ser político. Eu sou político porque toda pessoa que vive na cidade... A gente vai conversando aqui e uma coisa vai puxando outra. Você falando aí da norma do PT que proibia sucessivas reeleições, me fez lembrar da reforma política que o piauiense senador Marcelo Castro está relatando. Então, a novidade é que ele proíbe a reeleição de prefeitos, governadores e presidentes, mas não toca nos deputados estaduais, federais e no Senado. Esses você pode reeleger a vida inteira. Veja, qual é o problema real? É a oligarquização da política, a aristocratização. Se transforma a pessoa que está num cargo público num aristocrata. Mas isso é da época do feudalismo. É inaceitável isso, mesmo numa república burguesa, imagina numa sociedade socialista. A gente não quer isso. Tem que voltar à ideia de que a atividade política ela é inerente à vida humana, é inerente à vida em sociedade, todo mundo faz política o tempo todo, e algumas pessoas que estão em cargos de representação estão temporariamente,
por mandato da sociedade, e isso não pode se repetir, porque senão vira profissão, como você falou, e aí é um desastre. Eu vejo situações... Aqui tem uma cidade próxima de Teresina, eu fui fazendo uma visita lá e conversando com o vereador da cidade, ele batia no peito e se orgulhava. Ele dizia, eu estou na minha 14ª legislatura. Que maravilha. Enfim, eu não acho que o PT tenha mudado de natureza por conta desse problema. Vamos deixar um pouquinho o PT de lado, vamos tratar de Lula 3. No início da conversa aqui, o Walter me presenteou com página 13, publicação aqui da Corrente do Walter. Tem uma análise que ele faz aqui de conjuntura e um ponto é destacado que é o seguinte: o grande dilema do PT e do governo Lula 3 está em conseguir derrotar o neofascismo, mas sem capitular ao capital financeiro, ao agronegócio e aos imperialismos americano e europeu. A opção feita até agora, consubstanciada na frente ampla com união e reconstrução, não conseguiu resolver aquele dilema. Então, nós não estamos conseguindo derrotar o neofascismo, Walter? Não, na minha opinião, não. Veja, é uma situação bastante simples, no fundo, né? O neofascismo, isso que a gente chama de neofascismo, ou seja, essa extrema-direita que tem no cavernícola, sua principal expressão, não veio de Marte, não caiu do céu, não nasceu por geração espontânea, nasceu num certo ambiente político, econômico e social criado pelo neoliberalismo. Foram os neoliberais que chamaram a extrema-direita às ruas, foram os neoliberais que fizeram o golpe e a interdição do Lula, abrindo caminho para o cavernícola ser eleito, foram os neoliberais que sustentaram esse governo durante muito tempo. Portanto, eles são responsáveis politicamente, mas mais ainda, eles são responsáveis pelo clima político, econômico e social que gerou esse fenômeno que é a extrema-direita, que é o neofascismo. Não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Quer dizer, o neoliberalismo, no fundo, é o quê? É o indivíduo acima da sociedade, é o privado acima do público, é o forte oprimindo o fraco, é a grande nação oprimindo a nação periférica, é o capital predominando sobre o trabalho, é a relação das coisas sendo resolvida pela violência e não pelo diálogo. Esse é o ambiente, é o caldo de cultura onde o neofascismo surgiu. Então, como é que você vai resolver? Como é que você vai derrotar o neofascismo? Não a pessoa do cavernícola, mas esse clima neofascista na sociedade, se você não muda a estrutura econômico-social. E como é que você muda a estrutura econômico-social se continua esse ambiente onde o capital financeiro, o agronegócio, as mineradoras, as grandes empresas internacionais mandam e desmandam? Então, não tem como, na minha cabeça, derrotar o neofascismo sem derrotar também o neoliberalismo. Se você for olhar no detalhe, aqui no Brasil tem mais uma coisa curiosa, né? Diferente do que ocorre em outros países, em outras épocas, aqui, tanto a direita quanto a extrema-direita são neoliberais. Defendem a mesma pauta econômica e social. Prova disso é o Supremo Tribunal Federal, que na hora de aprovar coisas contra o cavernícola é duro, e na hora de aprovar medidas a favor das políticas neoliberais, aprova também. É o mesmo Supremo. Isso vale para a direita gourmet, vale para o centrão. Essa turma toda compactua com a mesma política econômica e social. Eles se diferenciam na política política. Vale para o PT? No PT ocorre uma coisa simétrica a isso, né? Se você for olhar a diferença entre o Edinho e o Quaquá, por exemplo, tem a ver com isso. O Quaquá, que é prefeito de Maricá e um potencial candidato ao presidente nacional do PT, apesar de ser da mesma tendência que o Edinho, nunca antes na história desse partido o grupo majoritário teve duas candidaturas. O que caracteriza o Quaquá? A simpatia e a proximidade e a busca de alianças com a extrema-direita, com uma das alas da direita brasileira, enquanto que o Edinho tem os olhos postos na direita tradicional. Ambas são neoliberais. Quaquá e Edinho igualmente defendem a política econômica que é implementada pelo Haddad. Não é isso que os diferencia. A diferença entre eles está na política, em aspectos da política. Então, qual é o meu ponto, em resumo? Queremos derrotar o neofascismo? Ótimo, temos que derrotar mesmo, mas tem que derrotar o neoliberalismo também. Para traduzir isso em coisas
práticas, tem que derrotar a hegemonia do capital financeiro e do agronegócio sobre a economia brasileira. Enquanto esses dois setores continuarem mandando e desmandando, não vai ter industrialização, não vai ter geração de emprego de qualidade, não vai ter elevação significativa no bem-estar social e não vai mudar o lugar do Brasil no mundo, que para mim é uma questão chave. Walter Pomar vai ser eleito presidente nacional do PT em 6 de julho. Como que ele vai trabalhar para montar a chapa de Lula em 2026? Não vai ser em 6 de julho porque terá segundo turno. Ok. Vai ser 2 semanas depois. Você entendeu minha pergunta. Você vai ser o presidente nacional do PT. Qual sua posição com relação à chapa de Lula em 2026? Rapaz, falando francamente, eu acho que isso não é o decisivo para ganhar as eleições de 2026. Mas é um ingrediente. Não, o ingrediente, bom, é também, claro, um ingrediente, mas não é o ingrediente principal. O ingrediente principal é o seguinte: tem que mudar a política econômica, tem que mudar as entregas, tem que mudar a postura política do governo. Nós temos que reconquistar o voto quem votou em nós. Aqui a Colar já deu na política econômica. Fala da política econômica do governo Lula. O que você mudaria? O Lula lhe chama para ser ministro da Fazenda e dá outra função para o Haddad. Eu não posso aceitar porque eu vou ser presidente do partido. Mas eu teria vários nomes a propor. Mas falando sério, veja. Qual é o tema principal da economia do país? Precisa reindustrializar o país. Quem que vai reindustrializar o país? Não é o setor privado. O setor privado brasileiro não está nessa. Não está nessa porque não quer reindustrialização, não está nessa porque não tem recursos suficientes, não está nessa porque prefere ganhar dinheiro de outro jeito. Quem pode reindustrializar o país é o mesmo agente que reindustrializou o país ou industrializou o país na época da ditadura e na época do Vargas, o Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que tem que tomar iniciativa. Mas para o Estado brasileiro fazer isso, precisa ter recursos. Ele tem recursos, porque nós arrecadamos da sociedade brasileira todo ano uma quantia vultosa. Só que uma parcela grande disso vai para o setor financeiro, por conta da dívida. Então, para mim, o centro... A política do Alckmin, então, lá no Ministério dele, é insuficiente. Ela é totalmente insuficiente. Essa política de nova indústria que o ministro Alckmin, também vice-presidente, toca, ela não tem o impacto, o volume, os recursos necessários para fazer o que a gente precisa fazer. O Brasil pode ser, no século XXI, uma China 2, pela potência que a gente tem, pela riqueza que a gente tem, pelo fato de que nós não temos os problemas que a China tem pela sua localização no mundo. Só que a gente, para isso, precisa injetar muito recurso, não 17%, mas 30% de investimento em termos de produto interno bruto, para o país poder crescer muito e crescer não de qualquer jeito, né? Esse é o outro detalhe. A gente precisa crescer com distribuição de renda, precisamos crescer com altos níveis de ciência e tecnologia, precisamos crescer, enfim, é uma missão titânica. Só que a lógica do Ministério da Fazenda é você ter uma política fiscal equilibrada que te garanta déficit zero, para dessa forma permitir que o Banco Central reduza a taxa de juros e, ao reduzir a taxa de juros, fazer com que o capital privado seja quem vai liderar o desenvolvimento econômico. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Então, o meu problema com a política econômica, especificamente com a política fiscal do governo, é que ela não libera recursos para que o país possa dar um salto no seu desenvolvimento. Esse é o problema central. A Maria Lúcia Fatorelli, se não me falha a memória, é esse o sobrenome dela, diz que de 100% do orçamento, 50% vai para pagamento de juros da dívida. E ela questiona isso. E ela cobra uma revisão dessa dívida, que está, inclusive, na Constituição. É por aí? A tese é essa? Ou... Então, tem muita controvérsia técnica sobre esses números da Maria Lúcia. Então, eu não vou falar da parte técnica, que, como eu disse, eu acho que é controversa. Eu vou falar da parte política, né? O nosso problema principal não é fazer auditoria. O nosso problema principal é fazer com que os recursos pagos pela população brasileira sob a forma de impostos revertam em bem-estar social e desenvolvimento. Então, para mim, o tema principal é
não pode ter déficit zero. O que ela diz é, ela mostra o gráfico aqui, diz só, 50% do orçamento está Sim, não vai para a estrada, não vai para... Se você baixa a taxa de juros, se você alonga a dívida, para quê? Entende? Eu acho ótimo fazer auditoria do ponto de vista da educação pública, do ponto de vista do conhecimento público, mas eu não vou ficar esperando uma auditoria para fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é, esse novo marco fiscal tem que ser reformado, a meta do déficit zero tem que ser abandonada, as metas de inflação têm que ser outras, as taxas de juros têm que ser derrubadas. Você administra o país como você administra uma casa? De jeito nenhum, não é a mesma coisa. Veja, o Brasil ou qualquer ente público tem meios para se endividar, tem meios para gastar, tem meios para prorrogar coisas que nenhum ser privado tem. Não tem comparação possível entre... Mas o que a grande mídia usa é isso aí. Claro, mas é que... Na hora que se fala de economia do país, se vem imediatamente com a alusão ao administrar uma casa, sim, mas as finanças pessoais de uma pessoa. Isso daí é a prova de que essa grande mídia é estúpida, no sentido dela não conhecer as coisas como elas são, e estúpida no sentido dela querer enganar as pessoas. Porque eles sabem muito bem que o indivíduo que tem uma fonte de renda, cuja capacidade de endividamento é muito baixa, cuja propriedade de bens, direta ou indireta, é muito reduzida, não pode ser comparado ao Estado Nacional, que tem a seu favor uma série de instituições, de propriedades, de poderes, tem capacidade de endividamento, tem capacidade de endividamento de longo prazo e se beneficia em larga escala, volta para ele em larga escala tudo aquilo que ele investe. Então, essa comparação que eles fazem, sinceramente, é um horror. Mas o fato é, voltando ao ponto, a política econômica hoje é um freio de mão puxado. Porque, veja, exemplo, já se fala hoje que para cumprir o novo marco fiscal, no ano de 2027, não será possível cumprir o piso constitucional de saúde e educação. Segundo, a gente tem necessidade... O governador do Piauí, deixa eu lhe cortar bem aqui, já que você falou de fundo constitucional, o governador do Piauí, no último Roda Viva, ele foi entrevistado e ele defendeu a tese de juntar no mesmo fundo os recursos de saúde e educação. Não diminuir, mas juntar. E dar a liberdade do gestor executivo, seja presidente, governador ou prefeito, decidir como gastar aquele dinheiro nas áreas de educação e de saúde. O que você acha dessa ideia? Eu acho, primeiro, inconstitucional. Segundo, eu acho errado. Porque, veja, isso vai transformar uma política de Estado numa política de governo. Veja, uma das coisas positivas da Constituição de 88 foi criar políticas de Estado, políticas públicas que têm que ser permanentes. E esse espírito teve prosseguimento depois em várias áreas. Então, quando você diz que tem um piso constitucional de saúde e educação, você está determinando que essas políticas são políticas de Estado, que não podem ser transformadas ao bel prazer deste ou daquele governante, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Essa lógica vai, na prática, fazer com que essas políticas como um todo percam recursos e percam... Na visão do governador, não. Soma e destina aquele dinheiro para as duas políticas. Sim, veja, vamos supor que não perca o dinheiro, vamos dar o crédito à ideia. Ainda assim, são políticas de Estado, não são políticas de governo. Eu entendo que o governante queira usar de maneira discricionária a verba, mas não pode, simplesmente isso não pode, porque o efeito disso vai ser uma desigualdade no atendimento, uma falta de planejamento, uma perda de economia de escala. Por exemplo, vacinação. É possível que um governante decida, então, investir menos em vacinação e outro mais? Qual vai ser o efeito prático disso? O efeito prático disso é que a vacinação vai perder o efeito. Ou então, pelo contrário, vamos imaginar que um governante resolva simplesmente reduzir ao mínimo o que é necessário para garantir a alfabetização da população. Qual é o efeito prático sistêmico disso? A gente vive numa sociedade. A gente tem que ter um básico garantido
para toda pessoa, não importa em que estado ela viva, em que local ela viva. A ideia do piso constitucional está ligado a isso. O governante quer fazer algo mais, que seja a sua marca, perfeito, desloque mais recursos do seu orçamento para complementar. Mas ele querer ter esse nível de discricionariedade sobre o que é a verba do piso constitucional, na minha opinião, além de inconstitucional, é um erro para aqueles que, como nós, sempre defendemos que saúde e educação são políticas de Estado. Para quem acha que isso é política de governo, e é isso, na prática, não vou questionar digamos assim, a boa-fé de ninguém, mas o inferno está cheio. Você abre a porta para que ali na frente outro faça qualquer outra coisa. Mais sobre política econômica? Rapaz, para mim o centro do problema é o seguinte, hoje nós estamos sob domínio do capital financeiro. O Banco Central, por exemplo, está se discutindo que essa semana pode vir a aumentar em 0,5 ponto percentual, meio ponto percentual a taxa de juros. Ou seja, a cada ponto percentual são 50 bi. Como é que você consegue manter uma política econômica desse jeito? Não consegue. E o efeito é que aquela ideia do Haddad de ter uma política fiscal, né, que fosse mais dura para garantir uma política monetária que fosse mais suave, não está se realizando. Então, já que é assim, é melhor começar do começo. A gente precisa ter recursos para fazer investimento. O problema, então, do Banco Central não era o Campos Neto? Claro que não. O Campos Neto era parte do problema, mas não era o problema. O problema é que o Banco Central, primeiro foi considerado independente, ele não ficou totalmente independente, mas ganhou um nível de independência imenso, tá certo, na época do golpe. E mesmo antes, quando ele não era formalmente independente, ele era tratado como se fosse um organismo autônomo, que na verdade ele é. Porque hoje, e desde há muitos anos, ele é um instrumento do setor financeiro dentro do governo. É mais ou menos como o Zé Múcio, que ele é, na verdade, um ministro dos militares e não um ministro do governo. Muito bem. Antes que trave de novo o computador, nós vamos finalizar aqui a nossa entrevista. E como você é candidato a presidente do PT, a eleição está aí, peço o voto aqui para a nossa audiência, que é filiada ao PT e que tem direito de voto, para a gente poder encerrar a nossa conversa. Bom, vou pedir voto, sim, na nossa chapa, nas nossas candidaturas nacional, estadual e municipal. Mas, acima de tudo, pessoal, para vocês que são petistas e estão acompanhando o programa, o que eu quero pedir é se envolvam no processo. Exijam das direções municipais, estaduais e nacional que façam debates, que criem situações para as pessoas debaterem essas questões. Porque não é a vitória de uma pessoa, de uma chapa, que vai mudar os rumos. É a inteligência coletiva do nosso partido, ou seja, de 3 milhões de pessoas, que precisa agir. Para agir, precisa se encontrar, debater, ter posição, ter polêmica. É daí que vai sair o melhor. E, evidentemente, peço de novo, se vocês assim entenderem, que votem em nós da Esperança Vermelha e da minha candidatura à presidência nacional do PT. E se os representantes do Piauí aqui, da chapa do Edinho e da candidatura do Edinho, receberem ele aqui, tragam no Pensar Piauí para eu fazer a mesma entrevista com Aquá, Rui Falcão, qualquer um dos candidatos a presidente do PT. E eu quero agradecer você pela entrevista. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço.